Então, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu dou as Boa boas-vindas tarde. em nome do nosso presidente, Vladimir Harold, e também do nosso coordenador de projeto, Maurício Zanin. Sou Isabela Santos, eu trabalho aqui na equipe do projeto Nova Juntos, na CNM. Estão aqui comigo outras integrantes da equipe do projeto, especialistas técnicas, e agora também o nosso parceiro, Nelson Dias, que vai se apresentar já já, que é do Centro de Estudos Sociais de Portugal. Após uma rodada de apresentação, eu passo para vocês se apresentarem também, e eu vou pedir para vocês falarem mais da candidatura e do consórcio. Na sequência, a gente vai fazer uma validação de todos os pontos que vocês nos enviaram no formulário. Então, nós vamos juntos, passando por todas as respostas, validando o que vocês responderam e, conforme a necessidade, fazendo alguns outros questionamentos e pedindo exemplos, tá certo? Então, já para a gente iniciar aqui, eu vou pedir para a Lise se apresentar. Olá, bom dia. Meu nome é Railise, eu sou assessora internacional do projeto Nova Juntos, trabalho juntamente com a Isabela e com a Lorena ali no projeto. É um prazer recebê-los hoje. Desejo boas-vindas e boa sorte na entrevista. Obrigada. Lorena? Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lorena, sou assessora internacional aqui no projeto Nova Juntos. É um prazer tê-los aqui conosco e desejo uma boa entrevista. Obrigada. Marveles? Estou aqui acompanhando o projeto Nova Junto. Boa sorte para vocês. Obrigada. Eu vou pedir então agora para o Nelson se apresentar. Olá, boa tarde. O meu nome é Nelson Dias e sou da parceria de Portugal da CNM neste projeto Nova Juntos. É um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Vou passar para as nossas especialistas técnicas, Elisa. Olá, pessoal, boa tarde, boas-vindas a todos aí. Nelson, que bom que está conosco mais uma vez. Eu sou Elisa, sou analista técnica de consórcios da CNM e vou acompanhar vocês aqui hoje na entrevista e gostaria então de desejar boa sorte na candidatura de vocês. Obrigada. Claudinha? Olá, obrigada, Isabela. Boa tarde para vocês. Desejo boa sorte no processo seletivo. Eu hoje faço parte da Federação das Fundações do Município, dentro do núcleo do desenvolvimento territorial, que são várias áreas: defesa civil, meio ambiente, saneamento, trânsito, mobilidade, habitação, desenvolvimento rural. Então, é um bate-papo bacana para conhecer a atuação de vocês, a gente ter certeza que Falhou, Claudinha, seu microfone. Acho que ela caiu. Vocês não esqueceram de nada nesse vídeo aqui, então, para ver se melhora um pouquinho. Mas é só para dizer que vai dar para escutar. Escutam? Vai. Agora, Escuta. Não, tá, oscilando. Hoje está bem ruim. Mas, enfim, para resumir, dizer que a gente está à disposição, não só agora no projeto, mas em outros momentos, enquanto área técnica na CNM também. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou então passar para vocês, Cleones e Mônica. Vou pedir para vocês se apresentarem e aí, entre 5 a 10 minutos, falarem sobre o consórcio, sobre a candidatura, quais são as expectativas de participação no projeto Nova Juntos, o que vocês acreditam que essa cooperação com outras instituições e municípios portugueses e latino-americanos pode contribuir no trabalho de vocês e também como é que vocês poderiam contribuir para esses selecionados no projeto. Está com vocês. Mônica, você inicia aí? Tá. Boa tarde, então, o meu nome é Mônica, eu sou enfermeira, sou ex-professora, passei pela atenção básica em 3 municípios da nossa região, então eu conheço bem a nossa realidade, desde o município pequeno até o município maior da nossa região, que é Blumenau. Passei por operadora de saúde,
não na parte assistencial, mas na parte de gestão, na parte de auditoria. E hoje estou no consórcio, tendo uma outra visão do público, da prestação do serviço, do municipalismo, do contexto em geral dos municípios da nossa região. Vou passar a palavra para o Cleones, para ele se apresentar, para ele iniciar também. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, boa tarde a todas, né, a todos. Primeiro, dizer que estou bem feliz de ter sido selecionado, né? A equipe ficou bem feliz aqui e a gente agradece muito a oportunidade. Acho que até antes mesmo de ser selecionado, dizer que a gente agradece a oportunidade de poder participar, né? O processo de inscrição fez a gente se debruçar sobre várias situações que a gente acaba trabalhando e nunca tinha parado para documentar ou para compreender mais a fundo, fez a gente refletir sobre o quão grande é o trabalho que pode ser feito junto com a cidade, junto com os municípios aqui, e a gente assumiu, né, aqui a Mônica e eu, nós assumimos em final de 2016, né, eu assumi em dezembro, a Mônica veio para a equipe em janeiro, e a gente já pegou, então, a estrutura em andamento e a gente saiu fazendo e, né, trazendo pessoas e compondo, juntando os municípios e trazendo municípios novos, e a gente nunca tinha parado para fazer uma reflexão, acho que tão densa sobre tudo o que se faz, né? Então, agradecer essa oportunidade e já parabenizar vocês por trazer esse projeto e dizer que isso já foi muito e extremamente valioso aqui para a gente como consórcio. E mudou as nossas falas junto com os nossos municípios, né? Hoje eu sou estou diretor executivo aqui do consórcio, a Mônica é gerente de serviços aqui, a parte que quem operacionaliza todo o atendimento com os municípios. O Cisanvia ele existe desde 98, né? Ele foi criado dentro de uma associação de municípios, então ele nasceu aqui dentro do municipalismo, numa época em que se criaram muitos consórcios, então a gente assumiu aqui o consórcio só a parte de saúde. Junto conosco foi criado o SINV, que é um outro consórcio que a gente tem aqui na região, voltado na época para resíduos sólidos, hoje também cresceu muito e atende toda a parte de meio ambiente. Em seguida veio a AGIR, que é um consórcio de regulação, então para acompanhar, monitorar e regular os serviços públicos, né, de água, de saneamento, transporte, enfim. E a gente está nesse ambiente aqui bem propício aí para chamar município e conversar com os gestores. Acho que como nossa apresentação, e aproveitar o espaço já para fazer propaganda, né? Dizer que a gente entende que o consórcio se colocou, né, nos últimos anos como um agente capaz de equilibrar a região, né, de trazer desenvolvimento para todos os municípios aqui, para os 14, né, para os 14 municípios, trazer eles para trabalhar em causas comuns, mostrando que mesmo o pequeno, que não tem condições de ter um técnico, um engenheiro, né, um farmacêutico voltado para atender uma área específica e pensar na estratégia, ele consegue vir participar de uma reunião, ouvir o que um município grande pensou para atender aquela estratégia, aquela ação, e levar isso para dentro do seu município e replicar lá dentro. Então, isso é o que a gente fomenta, as câmaras técnicas, o trabalho de fortalecer essa troca de conhecimento, né? E, claro, a gente tentou descrever o máximo possível no anexo 2 que a gente encaminhou, né, que é do processo de inscrição, tentou colocar um pouco documentar tudo isso e alguns números e dados e a fonte da informação para já facilitar aí o trabalho de vocês, agilizar também essa análise, para não ficar só aqui na fala. E é isso, assim, né? A gente se coloca hoje como parceiro dos municípios, a gente está aqui para servir o município, para servir a região e contribuir para o desenvolvimento deles. Tá ótimo, muitíssimo obrigada, Cleones. Bom, eu vou então encaminhando para a nossa próxima parte. Como eu expliquei anteriormente, a gente vai passar junto com vocês por todo o formulário, por todos os pontos, validando e, conforme a necessidade, fazendo algumas perguntas. Eu vou passar aqui para a Elisa, que vai conduzir essa parte, e aí eu reforço que a gente tem aproximadamente entre 40 e 50 minutos para cumprir essa etapa. Obrigada, Isabela. Então, vamos lá.
Cleones mais uma vez aqui com a gente. Escreveu só 46 páginas, né, para a gente ler. Então, vamos tentar resumir tudo isso aqui. Então, como a Isabela falou aí para vocês, a gente vai passar ponto a ponto aqui o formulário que vocês preencheram. E aí, assim, como a gente viu que algumas questões podem não ter ficado claras para os consórcios, vocês podem ouvir na minha fala algumas adaptações, tá, do questionário, e aí isso talvez possa influenciar na pontuação que vocês vão ter no final aí da classificação. Mas qualquer dúvida a gente está aqui e também vamos dar oportunidade aí para vocês falarem sobre a atuação de vocês. Como a Isa falou, a gente tem entre 40 e 50 minutos, então vou pedir que vocês façam, né, falas breves aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria saber aí de vocês, então, é qual que é aí a média da população atendida pelo consórcio? Em torno de 808 mil habitantes. Tá. E os municípios consorciados, eles são municípios de pequeno porte, de médio porte? Qual que é a média de população desses municípios? Eu tenho o terceiro maior município do estado consorciado, que é Blumenau, né? Então, assim, só para explicar, destoa um pouco da população. E eu tenho um dos menores aqui, que é Doutor Pedrinho, com 4.100 habitantes. Então, eu diria que a maior parte dos nossos municípios hoje são pequenos, né? Na casa dos 10 mil. Eu tenho alguns acima dos 50. Ok, beleza. A segunda questão que vocês responderam, né? Se o município participa ou tem expectativa de participar de consórcio público, como a gente está avaliando um consórcio público, é óbvio que vocês vão pontuar nessa questão. E aí o que eu queria saber, então, é se o consórcio, né, ele possui aí políticas de desenvolvimento territorial e local. Sei que você já trouxe um questionário gigante, mas se você puder falar isso de forma resumida, trazendo só, né, as experiências mais impactantes, vamos dizer assim, né? Coisas mais pontuais, mas que evidenciem para a gente esse desenvolvimento. Mônica, você quer tocar essa? Sim, É que assim, eu vou compartilhar com a Mônica, porque eu às vezes me empolgo e falo Não, muito. tranquilo, fique à vontade. Eu falo. Então, hoje o consórcio é uma ferramenta de desenvolvimento territorial. Nós conseguimos, através do nosso trabalho, desenvolver tanto pequeno quanto grande. O pequeno consegue acessar os serviços que ele não consegue ter no território dele, e ele, através do consórcio, ele acessa os serviços que ele não tem no território dele. E da mesma forma, a gente consegue levar o serviço do grande até o pequeno através da realização de mutirões, através da realização de pactuações que a gente faz com as universidades. Nós temos termos de cooperação com as universidades da região, tanto de Itajaí quanto de Blumenau, o desenvolvimento de capacitações que nós fizemos também no decorrer de 2020, mesmo com toda a pandemia, a gente conseguiu desenvolver um rol de capacitações entre os municípios e desenvolvidas pelas universidades. A gente conseguiu levar serviços para os municípios para diminuir a redução é ótimo, diminuir o transporte dos pacientes, a retirada deles nos municípios nesse momento de pandemia. A assessoria para os secretários de saúde, que os pequenos geralmente não têm uma boa estrutura, tem muita troca de gestores, então a gente traz essa assessoria também para os municípios. Deixa eu lembrar o que mais que a gente tem, se você quiser me ajudar a complementar, Cleone. Eu vou dar um destaque, né? Em 2018, a gente constatou aqui, acho que um exemplo de desenvolvimento, porque compra compartilhada, prestação de serviço, né? Médico, ambulatorial, isso é comum aqui na nossa região com o consórcio de saúde também, né? Em 2018, a gente constatou que para melhorar o serviço que a gente vinha prestando para a população, para facilitar a governança dos secretários de saúde, eles precisavam de mais informações, né? A quantidade de informação no Sistema Único de Saúde e na gestão do município é muito limitada, né? Enfim, vocês estão na confederação, tem clareza disso, e do quanto é difícil, às vezes, você obter informação vinda do município,
né? Do quanto a gente tem que cobrar, insistir. Então, a gente se colocou no papel de ir lá no município, buscar essa informação, trazer ela para cá, analisá-la de forma regional e devolver para o município com uma análise já para ele aplicar. Então, a gente começou a desenvolver um projeto, né? Visitando os municípios, fazendo limpeza, higienização de sistema, para trazer uma realidade real, né? Infelizmente, a gente tem que ser redundante nas vezes, porque existem várias realidades, né? Mas a gente queria saber o que realmente acontecia. E tabelar isso num grande BI, aí, num painel, para a gente conseguir utilizar ela para fazer gestão. A gente foi surpreendido ano passado com a pandemia, né? No início do ano, atrasou os planos, mas já foi muito útil, porque a gente conseguiu uma demanda, acho que em todo o país, né? A paralisação das cirurgias, por exemplo. Né? Não tem os hospitais se vocacionaram para atender Covid, para fazer leito de UTI, e tudo que é cirurgia eletiva ficou em segundo plano. Então, a gente conseguiu mostrar para os secretários onde se produzia cirurgia antes de 2020, o quanto se deixou de produzir em 2020, em virtude da pandemia, para juntar isso, né? Catalogar com a fila de espera que ele já tinha, né? Porque sempre teve cirurgia em espera, para devolver para ele assim, ó, aqui pode ser feita cirurgia, né? Assim que a pandemia passar ou diminuir, né, que a gente poder retomar os serviços, a gente tem um plano de ação para retomar as cirurgias eletivas, e a gente não ficar patinando e deixar o paciente esperando mais do que o necessário, né? Porque ele já está esperando aí há mais de um ano. Então, esse tipo de ferramenta de catalogar e entregar isso para o município, né? E uma observação, o consórcio surgiu lá em 98 com a proposta de oferecer serviço médico. Os municípios pequenos não tinham médicos dentro dos seus territórios e precisavam de atendimento em especialista, por exemplo. Aí o consórcio surgiu e isso trouxe todo mundo para a cidade grande, né? Veio todo mundo para Blumenau, para Brusque, que são as maiores aqui da região. A gente aproveitou isso muito e por muito tempo nessas estruturas que essas grandes cidades aqui oferecem, e agora a gente está trazendo para a região uma proposta de devolver esse paciente para o seu território. A gente sabe que os pequenos e médios não vão ter condições, e dentro do SUS nem cabe isso, né? Que todo município faça todos os serviços, por isso que a rede é importante. Então, a gente está catalogando essa rede e tentando levar a estrutura da região para dentro do município, para que o paciente possa ter mais qualidade de vida e ficar dentro do seu próprio território, né? Não precise vir para ficar migrando. Acho que destacaria isso, Mônica. Sim. Além disso, a gente pode garantir uma transparência nos serviços. Os pacientes que são atendidos, eles passam pela regulação médica. O regulador é contratado pelo consórcio de saúde. Então, nós temos um termo de cooperação com o maior município, que é Blumenau. Esse médico regulador atua dentro da central reguladora de Blumenau e ele presta serviços para 6 municípios da nossa região que são menores, que não têm condições de contratar um médico por conta própria, e aí eles rateiam essa mão de obra em cooperação com um grande município da nossa região. Isso é um grande ganho, né? Ok. Vou passar para a próxima questão, porque senão a gente não vai conseguir... Deixa só, Elisa. Fica à vontade. Se meu áudio contribui na internet hoje. Seguinte, tá ótimo. Vocês são um consórcio de saúde, então eu não vou fazer perguntas sobre outras áreas, né? Habitação, desenvolvimento rural, né? Trânsito, essas coisas. Mas como é que é a gestão dos resíduos de saúde? Ela é feita regionalizada, a coleta e o tratamento dos resíduos de saúde, ou o consórcio não se envolve nisso? Até ano passado, até outubro do ano passado, a gente realmente não se envolvia nisso. Em novembro do ano passado, a gente começou a discutir com o SINV, que é um consórcio multifinalitário aqui da região, que tem hoje um aterro, né, toda a parte de coleta e destinação final de resíduos sólidos, né? Ele não trabalha ainda com resíduo hospitalar, né, os dejetos da saúde, enfim, mas a gente está catalogando as unidades de saúde para ter uma solução aqui da região para a destinação desses resíduos. Então, na prática, hoje, não há nada concreto, né, para ser entregue, mas sim, desde o ano passado, há discussão aqui na região para a gente oferecer esse serviço. Ok, obrigada. Vou continuar, então. O consórcio aí, né, ele estimulou uma cadeia de troca de produtos e serviços com outros municípios da região?
A gente entende que sim, né? Toda essa articulação que a gente comentou agora, de troca de serviço, do paciente não vir mais para o SED, a gente levar o profissional que está aqui no SED até lá no pequeno município para atender lá e segurar o paciente lá, é algo que a gente faz hoje, que foge da saúde, que não é restrito à saúde, é as compras compartilhadas, né? Então, toda essa troca de mercadoria, hoje a gente faz a licitação, o pregão acontece aqui pelo Cisanvi, né? Desde o ano passado, a gente aprovou na Assembleia para não ficar mais restrito à saúde, então a gente já está comprando aí material médico, material eletrônico, tá no planejamento agora produto de limpeza, higiene, material de expediente, né? Isso para todo o município, para toda a prefeitura. E a ideia é estimular isso dentro da região. Ainda a gente compra, a empresa entrega lá no município já. A gente tem discutido aqui na região, tanto com Blumenau quanto com Timbó, que é o município vizinho, para a gente estabelecer um centro de distribuição do consórcio, para a gente conseguir, com mão de obra própria, operacionalizar esse processo de compra e distribuição, para tentar reduzir ainda mais o custo do insumo, para levar isso ainda mais barato para o município. Então, sim, a gente acredita que a gente estimula, né, não só a troca de produto físico, quanto intelectual, né? Nas reuniões de colegiado, nas discussões sobre as câmaras técnicas e produtos novos e fórmulas novas a se comprar, serviços a se oferecer. Agora a gente está discutindo o centro de atendimento pós-Covid, né? Já teve do AVC, serviços de fisioterapia. Então, tudo isso é um produto intelectual também que gira aqui na nossa região, que a gente está tentando cada vez mais provocar essa troca aí, né? Perfeito. Mesmo que a gente esteja comprando EPIs ou equipamentos para que se utilize no enfrentamento do Covid, a gente está atendendo também as secretarias de educação e de assistência social, que também compram esses materiais. Então, eles acabam se utilizando dos serviços, dos processos licitatórios realizados através do consórcio, para poder adquirir esse material de forma mais econômica, né? Perfeito. Vou passar para a próxima questão, então. A Claudinha quer fazer algum questionamento ou posso seguir? Pode seguir. Tá. O consórcio, tá? Ele identifica ou possui ganho de escala no oferecimento e planejamento ou serviços que antes eram inviáveis. Então, por exemplo, vocês falaram da compra compartilhada, né? É óbvio que a gente já sabe que isso tem ganho de escala. Mas vocês saberiam citar mais ou menos, por exemplo, a porcentagem dessa economia? Tem alguma outra coisa que vocês podem citar que, se não fosse pelo consórcio, não teria como, né, fazer aí nos municípios? A gente pode citar a aquisição das ambulâncias, da aquisição de ambulâncias pelos municípios, que é um material que é difícil de se fazer um processo para aquisição, das câmaras frias agora para armazenamento dos insumos de vacinas e de imunobiológicos, e que os municípios menores, às vezes, não têm equipe suficiente para que se desenvolver um processo licitatório para aquisição, e o consórcio acaba tendo essa condição, né? Inclusive, existe já trabalho escrito e publicado que refere à economicidade dos processos realizados através dos consórcios, que impacta na economia dos municípios, na melhoria da utilização dos recursos financeiros. Se você quiser complementar, Cleone. A gente até estimulou, e a gente teve, nesse último ano, 2 colegas aqui da estrutura que fizeram pós-graduação em alguma área relativa à área pública, e a gente conseguiu aproveitar o trabalho de conclusão delas para reanalisar a nossa economia. Então, a gente constatou aí de 10,5% a 43%, comparado com um município que não tem consórcio, né? Então, na compra, isso é economia, 43% na compra de um medicamento de uso contínuo é muito, né, significativo para o município. E nessa linha de que os municípios não conseguiriam fazer se não fosse via consórcio, eu vou citar aqui, Mônica, o exemplo também da regulação. Né? A gente teve aqui a obrigação, via judiciário, Santa Catarina toda, de que todos os municípios precisam ter um médico regulador, precisam ter um processo de regulação para garantir a transparência das filas de espera, coibir aí fura-fila. E daí isso pegou os municípios pequenos. Imagina, tem um município que tem 2 médicos na cidade inteira.
Então, como que ele vai colocar um profissional dele, ou ele não consegue contratar mais médico, ele não tem recurso financeiro, e se ele pegar um profissional dele para colocar para regular, esse profissional vai se autorregular e perde toda a ideia do processo de regulação. Então, a gente conseguiu trazer isso. Hoje, tem município que paga R$800 por mês para ter acesso a esse serviço, né? É nada, é um serviço médico caro, então R$800 quase simbólico, mas ele tem acesso com toda a transparência, toda a garantia. Esse médico, né, essa equipe não sofre influência da gestão, não sofre porque está longe, né, não está nem dentro do município, e então a gente conseguiu garantir que todos tenham acesso a esse serviço. Acho que destacaria isso. Tem alguns outros serviços também que pelo custo, né, exames de alta complexidade, área oftalmológica, que os municípios também esperariam anos na fila para ser atendido na referência, que a forma que o estado de Santa Catarina se constituiu, tudo se criou em torno da capital, né? E se vocês observam, quem conhece Santa Catarina sabe como é que é o nosso litoral. Florianópolis fica lá fora do continente, né? A capital. Então, o fluxo de paciente até a capital ele é longo, mas é contínuo. Então, a gente tenta segurar aqui dentro da região para facilitar para o paciente e para o município. Então, se é um serviço assim que os municípios também não teriam acesso se não fosse via consórcio. Tá. Cleones, você citou aí essa questão da regulação para a diminuição das filas e etc e tal. Vocês vocês conseguem ver o impacto disso? Existe mesmo essa redução da fila? O consórcio tem algum dado que fale sobre isso? Então, cientificamente, como a gente tem no artigo, não, né? A gente tem dados, assim, a quantidade de devolução de requisição não aceita pela regulação. Por exemplo, o médico da unidade de saúde prescreveu a ultrassonografia. Chegou no médico regulador, o médico regulador recusou porque não era um caso de ultrassonografia, bastava um raio-x. Esse procedimento volta para o município para alterar. Isso gera uma economia, porque a ultrassonografia é R$44 e o raio-x é 14. Né? E ambos vão resolver o problema. Então, assim, essa mensuração, a gente não tem isso de uma forma, como é que eu vou dizer, científica mesmo, né? Parametrizada, né? A gente não tem isso, mas é algo que a gente já tem retorno dos municípios e o próprio profissional da regulação mesmo consegue afirmar essa redução, essa economia. E, principalmente, eu acho que isso a gente tem documentado, as reclamações dos municípios no início do trabalho, né, Mônica? Porque cada vez que o médico negava, era uma reclamação, porque o paciente está esperando. Então, até mudar a cultura, deles entenderem que o médico regulador é a autoridade, ele pode sim devolver, porque não cabia aquele procedimento, que muitas vezes o médico prescreveu para satisfazer o paciente que estava ali na frente dele, só até isso se enquadrar dentro dos municípios demorou. Então, a gente recebeu muita reclamação, teve município que desistiu do processo, depois voltou. Então, hoje está consolidado e ninguém mais discute, né? Mas foram momentos difíceis aí no começo. De certa forma, serviu para qualificar a atenção básica, né? Assim, se você avalia melhor antes de encaminhar o paciente, né? Descarta perfeito. Todas as possibilidades antes de pedir uma ressonância magnética numa consulta inicial. Tá, eu vou seguir aqui que a gente tem aí aproximadamente mais 30 minutos, tá? O consórcio... Acabei de fazer essa pergunta, desculpa. Existem programas ou projetos inovadores implementados em cooperação aí com outros municípios? É óbvio que sim, né? Mas que projetos e programas que vocês diriam que são inovadores? Em cooperação aqui, eu destaco a nossa parceria com a ANVI, né? A Associação de Municípios aqui, com a FECAM também. E por que isso é inovador, né? A gente compreende todo o gasto que o município faz via consórcio, num serviço de saúde, uma consulta com um especialista, uma consulta com neurologia, que custa hoje R$120, é um gasto que não deveria ser do município, é um gasto que deveria ser do Estado ou da União, que é média e alta complexidade. O município deve focar na atenção primária. Então, a gente começou um trabalho aqui de buscar recurso financeiro, né? Primeiro, documentar essa série histórica, que até ano retrasado não existia em lugar nenhum. A gente teve uma reunião, na época, com o secretário executivo do Ministério da Saúde, doutor Francisco, e ele, mas onde é que está a produção dos consórcios? Não aparecia em lugar nenhum. Isso a nível de país, não estou nem falando do nosso aqui, né?
só do CISAMVI. Não existia em lugar nenhum essa produção registrada. Então, a gente voltou para Santa Catarina, junto com o colegiado de consórcios aqui, né, aí com os outros colegas do estado todo. A gente criou uma forma de apresentar essa produção, né, dentro do município sede. Hoje, essa produção ela aparece no Ministério da Saúde. Se eu buscar lá pela unidade de saúde CISAMVI e colocar município de origem, eu encontro o que cada um dos meus municípios consorciados fizeram nos últimos meses, né, nos últimos 2 anos, via consórcio. O quanto isso significa em quantidade física e quantidade financeira, né? E com isso a gente conseguiu ir atrás do Estado, buscar dinheiro para conseguir financiar isso para reduzir o custo do município. Então, a gente conseguiu agora em dezembro, foi o primeiro grande resultado que a gente teve, foi 1,5 milhão que o Estado de Santa Catarina repassou aqui para o CISAMVI, para a gente reembolsar parte da produção do que eu digo parte porque é 1/3, esse 1,5 milhão, a gente, né, produziu muito mais que isso, do que os municípios tinham feito durante 2019. Né? Então, tem essa busca para contribuir para o município no desenvolvimento, para ele conseguir reduzir as filas ou qualificar melhor sua rede, melhorar os atendimentos, ampliar os atendimentos. E, enfim, acho que tentar falar, e daí eu fico me repetindo aqui, né? Mas não sei se isso responde, senão Mônica pode dar outros exemplos aí também, a gente pode seguir. Tá fechado, Elisa. Ai, desculpa, a gente sempre esquece de abrir o microfone. Mônica, você quer fazer alguma complementação? Não, que eu me lembre é isso. Tá, tranquilo. Só um último resultado super positivo que a gente teve, Elisa, se me permite. Final do ano passado, a gente conseguiu criar aqui no estado o Fórum Catarinense de Consórcios. Porque assim, a gente fica aqui fazendo a defesa, falando do consórcio, falando da região, mas o processo em si, ele exige, né? Eu tenho um consórcio vizinho aqui, ali na região do litoral, que ainda não faz compra compartilhada, né? Que só atende a parte de serviço. Então, eu tenho um município dele se consorciando. A semana passada, a gente aprovou a adesão de um município novo. Então, a gente vai de 15 para 16, a partir do mês que vem. São 16 consorciados, 2 já são da região do litoral, porque o consórcio de lá não faz compra compartilhada, então eles estão aderindo a gente aqui para poder acessar os insumos mais baratos. Então, a gente criou, junto com a LESC, né, a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, o Fórum Parlamentar de Consórcio Público, para conseguir qualificar todos os consórcios do Estado, para que todos tenham o mesmo nível de entendimento, de serviços ofertados, como se a gente criasse uma qualificação para consórcio, para a gente poder cobrar dos colegas, né, que eles estejam também encabeçando aí o desenvolvimento das suas regiões. A aquisição dos antígenos, né, Cleonis? Que a gente está comprando desde novembro e tem região aqui grande, lançando semana passada como se fosse uma grande novidade, já desde novembro que a gente já está disponibilizando para os municípios a realização dos testes de Covid através dos antígenos, que até então se fazia de IgM ou fazer RT-PCR, o molecular, que é muito mais caro, e a gente já está disponibilizando desde novembro para os 15 municípios. Né? A gente já está comprando a R$15 o teste, né, que é a mesma qualidade do RT-PCR, que custava 180. E é bem isso, desde novembro, né, a equipe ali da Mônica conseguiu já ter sucesso na primeira licitação, e tem município hoje, ainda na conversa com o governador hoje pela manhã, solicitando que o Estado verificasse a possibilidade de comprar antígeno, porque estava chegando no mercado e era muito bom. Né? A gente mas isso já está disponível, né? E a gente foi ver, realmente não se compra. É algo novo aqui. Tá. Vou seguir, então, por causa do nosso tempo aqui, tá? Existem no consórcio, tá? Existem políticas que promovam participação social? Tem, né? A gente já se dispõe e já foi, né, atender Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que esse projeto de 2018, o que a gente defendia, né? Que a saúde, como toda política pública, ela tem que ter um ciclo, né? Então, o prefeito, falando aqui território do município, foi eleito, ele apresentou um plano e ele ganhou por aquele plano. Esse plano tem que ser executado, validado pelo Conselho Municipal, que vai definir se ele vai ser reeleito ou não, se aquela política vai ter continuidade ou não. E é isso que a gente começou a defender. Daí a gente foi chamado, a gente foi em alguns conselhos, né? O exemplo que a gente tem maior, que deu maior atrito, porque daí consórcio ainda era algo novo para os conselheiros, né? Então foi o de Brusque.
que questionaram, daí a gente teve que responder situações, porque daí parece que veio todo um monte de perguntas sobre o Tribunal de Contas da União, enfim, foi um momento bem interessante, mas bem trabalhoso, assim, para a gente explicar o que era consórcio, que não é uma empresa, que não visa lucro, né? Enfim, foi interessante. Mas, e um outro paralelo, que foi de muito sucesso, foi o Conselho Municipal de Pomerode, uma outra cidade aqui na nossa região, que chamou a gente porque tinha uma situação dentro do hospital do município, né, de recurso financeiro. A Câmara de Vereadores também já não aguentava mais aprovar lei repassando recurso. A gente foi lá, chamou o Conselho Municipal para esse trabalho, fez toda uma análise do hospital e deu uma devolutiva para o Conselho. Hoje, né, eu diria que é um dos resultados positivos, mais positivos de verdade, muito mais do que o próprio recurso financeiro que o município tem economizado. Todo mês o Conselho senta com o consórcio, com o hospital e com a gestão municipal, né, lá na Secretaria de Saúde, para avaliar o contrato do hospital. Isso foi muito positivo, é transparente, a cidade toda consegue questionar, entende o que acontece lá dentro, e isso foi a gente que permitiu, levou e difundiu. Então, a gente não tem mais acesso, acho que até porque a gente trabalha para o município, e o município faz essa interlocução, né? Mas é isso, o que a gente pode, a gente coloca no nosso site, manda para as câmaras de vereadores, vai na Câmara, apresenta, reunião de vereadores, isso a gente participa o máximo possível. Mas assim, ó, a legislação de consórcio, tá? Ela prevê ali a possibilidade da gente trazer a sociedade civil para dentro do consórcio, né? Para dentro das discussões. Então, por exemplo, é permitido que eles não podem votar, é óbvio, mas, por exemplo, que se acompanhe a assembleia, né? Que participem de outros conselhos que, por virtude, o consórcio possa ter constituído. Especificamente dentro do consórcio, vocês têm essa participação social? Não, só pelos técnicos da saúde, das secretarias de saúde, que são servidores municipais. São os colegiados que nós temos aqui. Ok. E as deliberações que são trazidas a partir do que é aprovado nos conselhos locais, né? A gente exige que antes do secretário aprovar algo aqui, ele aprove no seu conselho municipal. Então, eu não posso dizer que não passa pelo conselho, mas de fato não é o consórcio quem chama o conselho. Né? É o município que chama, aprova e depois traz a decisão aprovada para cá para a gente aprovar como região. Então, tabela de preço, produtos oferecidos, isso tudo é aprovado pelo conselho municipal. Ok. Existem ações ou programas implementados de maneira multissetorial, então, por exemplo, com universidade, sociedade civil, setor privado, pelo consórcio? Vocês têm esse tipo de parceria? Sim, temos. A gente teve agora, por último, não posso dizer que é um termo de cooperação, mas é um trabalho em conjunto com a Universidade da Fronteira Sul, que está fazendo um trabalho em relação ao levantamento epidemiológico dos resultados do Covid-19 na região. Não sei se travou para vocês. Você pode... Travou para mim aqui. Não consegui acompanhar a fala dela. Travou. Ela travou. A Mônica estava trazendo da nossa parceria com a Fronteira Sul, a universidade pública aqui, né, federal. Eles fizeram toda a parte de testagem para fazer o levantamento epidemiológico dos nossos municípios, né, para entender quantos % da população já tinha se contaminado com o Covid, quantos estavam ativos no momento. A gente tem um convênio de parceria com a Universidade de Blumenau, com a FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, né, que é pública aqui. Esse termo de parceria prevê aí a troca de espaços físicos e estudos. A gente teve a FURB assessorando a gente durante a pandemia, ano passado, e hoje ainda a FURB faz parte do nosso comitê nossa comissão de governança regional de combate e enfrentamento ao Covid. Então, os pareceres têm análise, né, dos médicos e que são professores, doutores, enfim, da universidade. Assim, repito, né, a parceria com a Univale também, a universidade aqui do Vale do Itajaí, que fica em Itajaí, né, não é na nossa região, mas está próxima, na execução dos programas de capacitação e educação permanente para a saúde, que a gente executou ano passado. Foram 630 servidores públicos aqui da região que a gente capacitou por meio dessa parceria.
todo o trabalho com a associação, os colegiados da associação, toda a parte de meio ambiente que executa, que envolve saúde, que é tocada pela engenharia de meio ambiente aqui da Anvi, a parte de meio ambiente do CINV também. E desculpa, voltei. Tivemos a execução de um mutirão também realizado por uma instituição sem fins lucrativos de outro estado, que fez atendimento em média da nossa região de forma gratuita. Então, os municípios arcaram só com os custos de alimentação e hospedagem das equipes que fizeram atendimento desses pacientes. Desculpa, Cleone, te cortei. Não, só, eu não sei, falou para mim, mas o que a Mônica falou, foram 7.500 usuários que a gente atendeu em oftalmologia. Isso deu um custo de R$5 por usuário, né? O custo final do programa. Então, assim, a ONG veio, né? Trouxe toda a estrutura profissional, a gente só custeou mesmo a alimentação e hospedagem desses profissionais durante a campanha. Isso foi muito bom, zerou as filas aqui da região de oftalmologia, que é uma das demandas maiores aí, Brasil afora. Foi assim, né? Extremamente significativo para a população. Enxergar é dignidade, né? Para a pessoa. Beleza. Vamos lá, então. Clenis, quantos municípios que a gente tem consorciado hoje? Vocês têm? São 15. 15 municípios, tá. A próxima pergunta é sobre se vocês possuem liderança local feminina. Aqui a gente está considerando como liderança ou presidente do consórcio, ou secretário executivo, né? Que no caso eu sei que é você, mas se algum desses municípios consorciados tem prefeita. Temos. Vocês têm alguma... Tá. Temos prefeita, temos vice-prefeita e secretária de saúde também. Tá. Quantos municípios tem prefeita? 1. Um município. Tá. Não é a presidente do consórcio, né? Ela não é presidente do consórcio hoje. Não, ela assumiu esse ano. Tá, beleza, então. A equipe de trabalho aí, o quadro de pessoal de vocês do consórcio, tá? Possui pelo menos 50% de mulheres? Sim. Hoje vocês são, em média, quantos funcionários aí no consórcio? Hoje nós somos em 11, 6 são mulheres. Beleza, perfeito. Então, com isso a gente fecha a validação do cluster, tá? E nos próximos 15 minutos que a gente tem aqui, a gente vai fazer a validação dos temas transversais. O primeiro é se o consórcio atua de forma efetiva em pelo menos 6 objetivos dos ODS. Vocês elencaram aqui para a gente 9 já, né? Então, como a gente tem um tempo reduzido, a gente não está falando ponto a ponto, a não ser que a Claudinha queira perguntar algum específico, mas acho que vocês já trouxeram 9 pontos, então vocês não só trouxeram, como disseram, né, o que vocês estão fazendo em cada ponto, então acho que está contemplado. Eu não sinto necessidade que eles explanem sobre isso, Claudinha, não sei você, mas para mim está bem contemplado. Pode passar, pode continuar, está ótimo aqui. Beleza. Tá? É só para a gente ganhar tempo, tá? E aí aqui, então, a gente pergunta se se o consórcio, né, trabalha com equidade de gênero pela adoção de percentuais mínimos de participação de lideranças femininas. Se, por exemplo, essa prefeita que compõe o consórcio e a vice-prefeita, elas participam do movimento Mulheres Municipalistas e organizações similares nos países da América Latina. Não. Ambas assumiram agora início de janeiro, né, na troca de gestão, então nenhuma delas era prefeita antes ou estava envolvida no movimento, então é algo recente. É um convite a ser feito, com certeza. Sim, sem dúvida. Então vamos lá. O consórcio aí, tá? Trabalha boa governança com a implementação de mecanismos participativos, planejamento e execução de políticas públicas e colaboração público-privada. Então, por exemplo, a boa governança que a gente está perguntando aqui vocês têm site, vocês têm portal da transparência, vocês atualizam isso, né? Essa questão de trazer mecanismos participativos, como é que está isso aí no consórcio hoje? Vocês têm algum tipo de colaboração público-privada?
A gente trabalha com, vou dizer, no mínimo, né, 100% do que a lei exige em relação à transparência, tanto ativa quanto passiva, né? Então, eu consigo entrar ali no site do consórcio e tirar todas as informações sobre o consórcio, e se eu não encontrar algo ou não entender, eu consigo questionar, seja por telefone, e-mail, né, ou presencialmente aqui. A gente tem trabalhado junto, digo a gente e o CISANVI mesmo, porque a gente coordenou aqui o colegiado de consórcio do Estado aí até semana passada, junto com o Ministério Público, para desenvolver ações de transparência, né, facilitar. A gente tem muito receio, porque consórcio para órgão de fiscalização ainda é algo novo, então a gente tem medo de como o Tribunal de Contas um dia ainda vai olhar para trás e vai começar a fiscalizar consórcio, então a gente está se antecipando nesse processo, trazendo os órgãos aí que vão um dia, né, nos apontar para que eles compreendam o que a gente faz e desde já digam o que eles entendem por certo e errado, para que a gente possa seguir num caminho seguro para os nossos prefeitos aí, que são os governantes para o futuro. Parceria público-privada a gente não tem hoje, né? A gente sempre pondera ouvir os nossos, a gente chama de parceiro, né, os nossos contatos aqui, fornecedores, porque é a nossa rede credenciada, é quem está ao nosso redor, mas isso não acontece de uma forma padronizada, né? É padronizada no sentido do que a transparência exige, né? Então, a gente vai fazer um mutirão, é dado a todos a mesma condição. A gente consulta, questiona, quem tem interesse responde e adere, né? A Mônica faz esse levantamento. Então, poderia dizer que há nesse sentido, mas não no sentido legal da expressão parceria público-privada. Ok. Os municípios aqui que compõem aí o consórcio, tá? Você sabe dizer se eles possuem unidade de conservação municipal e se fazem a gestão de maneira descentralizada, a gestão ambiental? Aqui ele colocou já preencheu e eu acho que está bem tranquilo, porque colocou de criminal, colocou até o decreto. Eu não tenho dúvidas aqui não, está bem bacana. Inclusive cita o consórcio que faz o licenciamento ambiental e o município só emite a licença, então está tudo bem declaradinho, tá ótima essa pergunta. Tá. A Claudinha, ela fica me ajudando no formulário aí, porque é difícil a gente ver, ler, mas enfim, então já está contemplado, você acha a questão, né, Claudinha? Sim, pode passar por causa do tempo. Tá, beleza, então. O município trabalha com democracia local e participação social, a gente já falou sobre isso, mas eu também queria que vocês falassem sobre a comunicação e a transformação institucional, no sentido assim, como é que vocês comunicam com a população, que tipo de meios, né, vocês utilizam ali para publicizar as ações de vocês? A gente até tentou colocar ali um exemplo de um material que a gente já fez, né, um livro para trabalhar com receitas, a gente chamou a Câmara Técnica de Nutrição para produzir, cartazes de transparência, então a gente já fez, encaminhou para o município, quando o Estado veio com a fila de espera, a gente se antecipou e publicou o endereço, um cartaz padronizado do consórcio, com a logo do município para ele colocar em todas as unidades de saúde. A gente sempre tem um cuidado de não ultrapassar e não criar uma confusão dentro do município, né? Porque a gente faz parte da estrutura do município, então tudo que se produz aqui é pensado numa identidade que leve ao município. Então agora, durante a pandemia, por exemplo, foi criado campanhas, foram feitas, né, produzidas aqui, campanhas de conscientização para uso de máscara, álcool gel, enfim, todos os cuidados. Campanha agora recente sobre a vacina, para a população não ter medo de se vacinar, respeitar o seu grupo, né, e buscar a informação correta no lugar correto. Então, isso tudo é feito de forma padronizada, que atenda a identidade visual aqui da região, e distribuída para o município. E aí, as assessorias de imprensa de cada município finalizam um material quando é impresso, ou fazem um contato com a emissora de rádio e TV para veicular com recurso próprio, né? Porque a gente não tem esse orçamento para pagar a veiculação. Então, a gente produz aqui, encaminha para a assessoria de imprensa e a assessoria de imprensa faz a divulgação lá fora. Ok. Os municípios do consórcio, né? Eles têm fundo de infância e adolescência implementado em funcionamento? Todos têm. A gente tem um colegiado aqui de assistência social que monitora isso também, tá? Então, todos escrevem projetos também para repassar o recurso, porque eu atuei no município aqui como controle interno e a discussão sempre foi a segurança jurídica de repassar o dinheiro, analisar o projeto. Uhum. Isso se caminhou muito aí nos últimos anos e é bem resolvido. Ok. A próxima questão, então, perguntando se o consórcio atua de forma efetiva em pelo menos 35 princípios da agenda urbana,
você trouxe aqui 37, na verdade, né? Vocês trouxeram no formulário de vocês e também explicaram, então eu acho que também já está bem contemplado aqui, acho que o formulário de vocês ele está bem completo, até parabenizar vocês por já assim, facilitarem a nossa vida nesse momento, né? Não sei, Claudinha, você quer perguntar alguma coisa nesse sentido ou a gente... Não, tá ótimo. Tá bem declarado aqui. Tá bem declarado, né? Tá Bem sem dúvida detalhado nenhuma. mesmo. Bem detalhado. Um minutinho só para fazer uma consideração, assim, ó, Claro. do quanto isso foi relevante para a gente, tá? Se deparar com os 175 ali e fazer a revisão das nossas ações e tentar enquadrar, dizer que algumas coisas simples que mudaram na nossa comunicação aqui, depois da compreensão desse todo, né, com o município, né, em trazer cidades, em falar em desenvolvimento de cidades, né, que utilizaram o consórcio para isso. Então, a gente tem visitado todos os prefeitos agora nessa troca de gestão, né, principalmente os novos, a gente deu prioridade para onde trocou, para lembrar eles de que vai ser muito mais fácil para eles se desenvolverem se eles utilizarem as estruturas regionais, né, buscarem o consórcio, os consórcios aqui da região e delegarem para a gente tudo o que for possível para utilizar a mão de obra do município para aquilo que eles realmente precisam fazer lá, né, e assim a gente contribui com todos, né, ao mesmo tempo, trazendo o que cada um tem de melhor e compartilhando isso. Dizer que foi significativo aí para a gente. Ok, bacana. Então, vou seguir aqui. Os municípios aí que compõem o consórcio, eles possuem legislação e regularização urbana atualizada? Então, leis de uso e ocupação do solo, regularização fundiária, perímetro urbano... Aqui vocês colocaram que todos possuem plano diretor, né? Mas, na verdade, a gente quer saber mesmo se está atualizado. Por exemplo, eu não sei se vocês vão ter esse tipo de detalhe, já que é um consórcio de saúde, mas a lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, é de que ano? O plano diretor foi revisado em que ano? Se tem lei de perímetro urbano, se estão trabalhando no tema de regularização fundiária, se tiver, a legislação é de quando? É esse tipo de informação que a gente precisa, saber se está atualizado, porque é muito comum o município ter o plano ou ter a lei e ser do início dos anos 2000, 2005, por aí. Entendi. Eu não tenho agora para te passar, mas sim a gente tem isso cadastrado, porque há 2 anos, mais ou menos, esse processo foi alto aqui na região e todos os municípios tiveram essa discussão, né? Foi executado de forma regional, teve, então, todo um processo de assessoria aqui por parte da Associação de Municípios, a engenheira aqui participou. A lei de uso e ocupação ou o quê? O que foi feito há 2 anos? Então, todos esses processos foram discutidos. Assim, eu tenho certeza sobre o plano diretor de todos os municípios, lei de ocupação de solo, isso agora eu realmente vou ter que... Vou dizer para ti que eu não tenho essa informação, não sei te dizer, mas consigo levantar ela também. Ok. Então, acho que ele acabou respondendo, né, Claudinha, se os municípios estão implementando o plano diretor, até trouxe que há 2 anos, né, eles têm articulado essa atualização. E aí eu vou passar, então, para a questão se vocês estão fazendo a discussão pública aí dessa implementação dos princípios da nova agenda urbana. Olha, hoje eu consigo te dizer com certeza que sim, né? Como eu comentei antes ali, devia ter deixado aquele meu comentário para fazer agora, né? Mas, enfim, já me antecipei. É isso, assim, é uma mudança na postura, uma mudança na fala, né? E, claro, nas ações, né? Principalmente na execução, e tudo que a gente encaminha hoje para o município, a gente tenta destacar qual o princípio ou no que aquilo se enquadra, para que quando aquele assunto chegar lá dentro, quando ele se atentar para a necessidade de discussão sobre a nova agenda urbana ou próprio ODS, ele tenha clareza de qual ação ele já fez naquele caminho, né? Teve aqui na região, começo de 2020 ou final de 2019, eu acho até que eu mandei o link ali, um evento falando sobre a nova agenda urbana, voltado para os arquitetos e engenheiros dos municípios, né, para trazer essa discussão. Mas, assim, a gente considera que ainda é recente, né? Não é um assunto que todo mundo vai ali e compreende numa leitura e diz, eu faço isso ou não. E para a gente hoje, nesse momento mais importante, é começar a plantar as sementes, né? Para ir eles ouvindo, discutindo desenvolvimento, falando em cidades, em pessoas. A gente aqui cabe, né? Saúde,
tudo reflete em saúde. O buraco na calçada que impede que a pessoa caminhe vai gerar um problema ali porque ela vai ficar sedentária ou vai se acostumar a usar o transporte, enfim. Tudo isso a gente tenta marcar a partir dessa nossa compreensão recente para ficar plantada a semente naquela área. Perfeito. Eu sei que a gente está tratando, né, de um consórcio de saúde, mas assim, acho que vocês saíram muito bem nessa questão aqui, que é se o consórcio, né, ele está implementando aí pelo menos 3 dessas políticas nacionais de desenvolvimento urbano, então habitação, saneamento e resíduos sólidos, defesa civil, mobilidade, planejamento urbano. Sei que a gente está aqui, Claudinha, é até assim, como eles são um consórcio de saúde, é difícil. É difícil, né? Mas assim, eles citam os grupos de trabalho que eles têm, então acho que... Vocês conseguem, pelo menos, citar nessas temáticas coisas que os municípios fazem, Blumenau ou qualquer outro? Porque, claro que eu imagino que, considerando o porte até do município de vocês e o recorte territorial, tem atuação em todas essas áreas, mas você conseguiria citar alguma ação de destaque que o consórcio conheça? Eu vou, sim, acho que a gente tem um projeto grande aqui de resiliência, né, inclusive em parceria com a França, né, trabalhando isso, mas eu vou fazer propaganda do nosso aqui, né, Mônica, e citar o nosso trabalho com a Defesa Civil em relação aos hospitais. Nossa região, em 2008, foi extremamente afetada por chuva, deslizamento, desmoronamento, foram 130 pessoas, né, que morreram. É verdade. E desde então, tudo hoje que se pensa, que se projeta, né, acaba parando junto com a Defesa Civil. E a Defesa Civil tem sido muito parceira nossa agora durante a pandemia, né, atuado junto com os hospitais, enfim, e a gente iniciou um mapeamento, né, para a gente pensar em hospital, se acontecer determinada situação com aquele hospital, para onde que a gente desloca aquela população atendida, aqueles pacientes que estão no hospital. Então, isso é algo que o consórcio tem questionado e levado junto aqui com a coordenação da região para tocar. Mas fora isso, né, tirando daí o que a gente tem envolvimento direto, ainda falo da resiliência, né, desse projeto grande aí com a França, na parte de habitação também, e agora a gente está criando o colegiado aqui de mobilidade urbana. Está bem no início ainda, mas é um projeto que vai ser muito, muito interessante. Né? As nossas cidades aqui, a gente não tem tem no papel, na região metropolitana, mas na prática ainda não se vê dessa forma, né? É Blumenau e são os municípios ao redor. Então, passou, né? Acho que a gente está nesse processo agora de discutir como integrar, né, o transporte dentro de todas essas cidades. Isso também é bem interessante, está surgindo agora. Mais cedo também, acho que ele citou a questão dos resíduos sólidos através do outro consórcio, né? Então, resíduos de saúde que começaram também, isso. Pode considerar também, tá ótimo. Então, vamos aqui para a última questão dessa etapa, que é se os municípios aí, né, que compõem o consórcio, eles estão implementando mecanismos inovadores de financiamento urbano. Então, por exemplo, IPTU progressivo, taxas urbanas. Se você souber de pelo menos um município aí que integra o consórcio, que atue com uma dessas políticas aí, ou IPTU progressivo, ou a taxa urbana. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo, vai que você conheça. Para evitar a especulação imobiliária, algum município cobrou mais caro a alíquota de IPTU para aquele município, para aquele imóvel que está vazio. Então, seria isso o IPTU progressivo, né? Uma alíquota maior, quanto mais tempo você deixa o seu imóvel parado ali, esperando ele ser valorizado. Ou IPTU verde, dá um desconto para quem tem alguma ação ambiental, enfim, alguma coisa diferente, se você conhece ou não. A gente tem, sim, alguns programas. Não vou me arriscar aqui a falar o nome do município, porque eu posso cometer um erro. Então, eu vou deixar sem essa resposta. O que eu vou compartilhar, que eu acho que caberia, não nesses dois quesitos, mas é um trabalho do colegiado de tributação, né, dos secretários de Fazenda aqui da região, para tentar aumentar a arrecadação dos municípios, né, com sorteio de prêmio, um trabalho de forma regional. Então, sortear um grande prêmio entre os munícipes, né, para a gente tentar aumentar a arrecadação do município e zelar pela emissão de cupom fiscal, zelar pela emissão de nota, né, para que incentivar. Acho que não é essa a resposta que vocês precisam, mas é o que eu posso trazer,
que a gente tem certeza e clareza de como funcionou, né? Ótimo, obrigada. Tranquilo, Cleones. Então, a gente com isso encerra essa etapa. Quero agradecer vocês. A Isabela ainda vai fazer mais um questionamento aí com vocês, mas eu já deixo de antemão aqui o meu muito obrigada. Obrigado, Liz, imagina. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui e passar para o Nelson, né, para se ele quiser fazer algum comentário, algum outro questionamento aí para o consórcio. Eu agradeço a oportunidade e quero aproveitar para felicitar o consórcio pelo trabalho desenvolvido no estado de Santa Catarina, que eu tive a felicidade de passar alguns meses no interior do estado, há uns anos atrás, a fazer pesquisa, mais no interior, enfim, na região de Chapecó, e já muito perto da divisa também com a Argentina. Então é uma região rural bem isolada. Enfim, eu acho que a conversa está muito clara, e se calhar a única pergunta que eu poderia fazer é, digamos, se consideram, qual consideram que seria a situação de saúde da população dessa região sem a existência do consórcio hoje? Mônica, você é profissional da saúde, formada em saúde, você quer responder? Eu não entendi o finalzinho, deu uma travadinha. Qual seria a situação ou as condições de saúde da população hoje se não existisse o consórcio? Seria uma população com muita dificuldade de acesso, porque nós temos municípios muito distantes um do outro. O raio de distância deles entre si e para o maior município que tem uma rede maior de serviços médicos, eles são muito distantes, além da dificuldade de transporte urbano. O transporte individual acontece para quem tem carro, e eles têm muita dificuldade de se transportar. Muitos deles dependem do transporte do município. Para ele acessar o serviço de saúde aqui em Blumenau, ele precisa que o município traga até aqui com um transporte, com o carro do próprio município. Então, se eles dependessem só das PPIs, que são as pactuações entre os municípios, a fila seria muito maior, a mortalidade seria muito maior, os índices de retratamentos ou não tratamentos seria muito maior, porque eles não conseguiriam acessar os serviços que, através do consórcio, eles conseguem acessar de forma mais... Os municípios conseguem contratar de forma mais econômica do que se eles contratassem sozinhos. Porque, antigamente, os municípios do que conseguir. E através do consórcio é uma tabela única, e o mesmo serviço é prestado para todos os municípios com o mesmo valor, para o mesmo tipo de serviço. Então, não tem mais o jogo de valores, o jogo de preços, cada um executar o valor que quiser. Então, fica muito mais equânime o acesso à saúde para toda a região. Com certeza, fizemos e fazemos muita diferença para a nossa região. Muito obrigado. Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada, Nelson. Obrigada, Mônica, pelo esclarecimento. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou só colocar mais duas questões aí para o consórcio, que a gente, inclusive, já ultrapassou aqui o nosso horário. Mas, Cleones, você tinha falado um pouquinho antes, né, que são 15 municípios hoje no consórcio, certo? Desses municípios, todos eles têm conhecimento da candidatura do consórcio? Todos eles, você diria que eles estão engajados, estão interessados na seleção do projeto Nova Juntos? Arrisco dizer que sim. Eu digo arrisco porque a gente sabe, né, da dificuldade de entendimento até lá na ponta, né? E principalmente nesse momento. Desde o momento que a gente resolveu se inscrever, que a gente tomou conhecimento, a gente teve uma reunião, né, presencial, onde a gente pôde conversar, e o foco foi Covid, né? Então, infelizmente, muitas coisas extremamente relevantes estão ficando em segundo plano, em virtude da pandemia, que é óbvio e natural, vai tomar toda a atenção porque precisa ser resolvida, né?
Então, sim, o assunto foi levado, né, à diretoria, às outras entidades, e diria que não vejo, vou inverter a minha resposta, né? Acredito com certeza que todos têm interesse, sim, em ter aqui a opção de trocar e trocar informação. A nossa região já tem essa prática, né? Vários municípios aqui têm municípios co-irmãos, né? Na Alemanha, Itália, enfim, na Europa, né? Então, em virtude da colonização aqui e tudo mais. Então, sim, isso eu posso te afirmar, que o interesse da região é fato e sim, existe. Então, tá ótimo. E eu acho que ficou muito claro para nós hoje na entrevista da capacidade, né, de atuação técnica e política do consórcio, do trabalho que vocês têm realizado aí no território. E aí eu vou colocar a próxima questão mais como uma validação também. Eu sei que a gente, inclusive, chegou a conversar sobre as contrapartidas do projeto, né, o que a gente colocou ali no edital. E eu só queria ouvir de você, se em relação tanto à questão de equipamentos, de espaço físico, sei que a gente tem esse planejamento, né, de construir esses laboratórios de inovação, e como você bem pontuou, a gente está numa pandemia, então a gente também está readequando muitas das atividades para serem realizadas remotamente, entendendo este momento. E muitas dessas atividades vão depender aí de ter um acesso, de ter um equipamento, um computador, um celular, e até mesmo dessa questão técnica, né, de ter uma pessoa, pelo menos, em contato conosco, uma pessoa que vai estar ali sendo o ponto focal para a realização das atividades do projeto algumas horas por semana. Então, né, você diria que pelo consórcio, tanto essa questão operacional quanto técnica das contrapartidas seriam bem respondidas por vocês, né? Te respondo que sim, isso é uma garantia que a gente pode te oferecer, né? Oferecer para o projeto como um todo. A gente está passando por uma reestruturação aqui no Cisanvi e no prédio também, então a gente teria a sala física, né, para estabelecer esse espaço próprio para discussão, enfim, para juntar informações. A gente está num local extremamente propício, porque aqui dentro do prédio a gente tem outros departamentos, por toda a parte tributária da região, engenharia, parte de arquitetura, meio ambiente, assistência social e agente de saúde, está tudo no mesmo prédio, então a gente tem facilidade de conversar com esses atores. Em relação a acompanhar o projeto, né, a gente já fez uma organização com a Mônica, a gente está dividindo hoje a equipe que ela trabalha, elencando uma nova liderança ali dentro, para deixar ela voltada realmente para situações novas, né? E daí seria um momento de abraçar esse projeto também. A gente teve uma discussão de fazer algo muito parecido com isso, né? De ter um espaço para inovação aqui dentro, junto com a universidade, aqui de Blumenau, com a FURB. Na ocasião, a ideia era ter esse espaço lá dentro da universidade para movimentar alunos e movimentar os professores de uma forma fácil para eles, né? Já que eles estão ali no dia a dia. Acabando, trocou a reitoria da universidade, isso ficou em stand-by e na hora de retomar a gente acabou não conseguindo avançar como a gente deseja, então não está concluído ainda, ficou em stand-by, né? Mas, então, sim, a gente tem todo esse desejo e com certeza isso vai ser muito bem-vindo. Bom, eu então já encaminho para finalizar a entrevista, até pelo tempo. Eu agradeço a disponibilidade de participar da entrevista, um prazer conhecê-los. Cleonis a gente já tinha contato, mas Mônica, um prazer. Eu, inclusive, fico muito feliz de ouvir o relato em relação à nova agenda urbana. A gente tem recebido alguns relatos de municípios candidatos, de como que o próprio preenchimento do formulário foi interessante, tanto para eles se perceberem fazendo muitas das coisas que eles não se viam, mas também de fomentar esse conhecimento em outras áreas que muitas vezes fogem ali do dia a dia da gestão pública local. E a gente quis realmente instigar esses candidatos a procurar muitas das temáticas que vão ser trabalhadas de maneira transversal no projeto. Então, agradeço demais vocês, eu desejo boa sorte novamente. Como o nosso edital prevê, no dia 17 de março a gente divulga os selecionados para essa primeira fase, então acompanhe ali o nosso site, tanto da CNM quanto do projeto.
E no mais, eu não preciso nem destacar que a CNM continua à disposição. Eu sei que o consórcio explora bastante ali a nossa área técnica de consórcios, principalmente, mas também a equipe do projeto, a equipe de cooperação internacional está à disposição. Obrigada e boa tarde para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, né, pessoal? Muito obrigado a atenção de vocês e a disponibilidade. Enfim, senão eu fico repetindo, mas muito obrigado. Nada. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Obrigado.